sombra no espelho. Era uma noite fria, e Clara decidiu arrumar o sótão da antiga casa que herdara da avó. Entre móveis empoeirados e caixas mofadas, encontrei um espelho oval, coberto por um pano amarelado. Ao retirar o tecido, vi o seu reflexo tremeluzir, como se a imagem hesitasse em aparecer. Achou estranho, mas o levou para o quarto, pendurando-o na parede oposta à cama. Naquela noite acordamos com um calafrio. O quarto ficou silencioso, exceto por uma luz arranhada vinda do espelho. Ao olhar, viu seu reflexo de pé, olhando-a, mas seus olhos eram negros, sem pupilas. Clara piscou e a imagem voltou ao normal. Deve ser o sono, surgiu voltando a deitar. Nos dias seguintes, o arranhar ficou mais alto e os objetos vieram a sumir. Uma escova, um brinco, uma foto. Certa noite, acordou com o peso de alguém sentado na cama. O espelho mostrava seu reflexo, mas ele estava de costas, com a cabeça virada em um ângulo impossível. Clara, sussurrou uma voz rouca, embora seus lábios no reflexo não se mexessem. Ela respondeu e correu para a sala, mas o espelho apareceu lá, como se nunca tivesse saído do quarto. Desesperada, tentei quebrá-lo com um martelo. O vidro rachou, mas em vez de estilhaçar, sangrou. Um líquido escuro e viscoso escorreu pelas frestas. O reflexo agora sorria, os dentes afiados brilhando entre os cacos. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a casa vazia. O espelho estava intacto, suspenso na parede, refletindo um quarto impecável. Mas se olharem com atenção, veriam Clara lá dentro, batendo no vidro, silenciosa, enquanto uma sombra a puxava para o escuro. O chamado do milharal. No silêncio da noite, o vento cortava o milharal como um grito preso na garganta. E Zé Maria, sozinho na sua casinha de taipa, sentia os cabelos da nuca arrepiarem antes mesmo de ouvir o primeiro estalo. Era um som seco, como graves quebrando, vindo do meio das plantas altas que cercavam o quintal. Ele acendeu o lampião e espiou pela janela, mas só viu as folhas balançando sob a luz fraca da lua. É o vento, inventou, tentando se convencer. Mas aí veio a voz sussurrada. Zé, vem cá! A voz era fina, quase infantil, mas carregava um peso que fez seu coração disparar. Ele sabia das histórias. A você contou sobre o dono do milho, uma coisa que vivia entre as espigas, esperando quem se aventurasse no escuro. Zé pegou o facão e abriu a porta, o escorrendo suor pela testa. O milharal parecia vivo. As plantas se confundiam sem vento. Quem está aí? Respondeu, mas só o eco. Então viu uma sombra magrela, mais alta que homem, deslizando entre os talos. Os olhos brilhavam, 2 pontos vermelhos que não piscavam. Ele correu para dentro, trancou a porta e rezou. Mas o estalo ficou mais perto, como se a coisa batesse na madeira. Na manhã seguinte, o sol nasceu quieto. O milharal estava intacto, mas a porta de Zé Maria estava escancarada. Dentro, só o lampião apagado e o facão no chão. Quem passou por lá diz que às vezes houve um grito abafado vindo das espigas, como se o milho tivesse engolido mais um. E se você pisar naquele chão de terra batida, cuidado. O milharal tá sempre faminto, e ele sabe seu nome. A luz na mata. Uma chama dançava no breu da mata, tremendo como se zombasse da escuridão. E Dona Rosa, da janela da casa de barro, sentindo o peito pressionando ao ver aquela luz que não explicava. Era meia-noite no interior de São João do Rio Preto. O silêncio da roça só era quebrado pelo coachar dos sapos, mas ali, entre os troncos retorcidos, algo brilhava. Não era fogo fraco, era mais forte, mais vivo. Ela fechou a cortina de chita, mas o marido, seu João, já estava de pé fazendo café. Vou ver o que é, disse pegando a lanterna. Rosa agarrou o braço dele. Não vai, meu velho. Isso é coisa do capeta. Ele riu, mas o riso morreu quando a luz se mexeu, vindo na direção da casa. Não era uma chama comum. Pulsava, como um coração, e deixava um rastro de fumaça preta. Seu João abriu a porta, e o cheiro de enxofre invadiu o ar. A luz parou a poucos metros, e dela saiu um vulto,
alto, encurvado, com pernas finas demais para serem humanos. João, chamou uma voz que parecia vir debaixo da terra. Rosa falou pro marido: corre, meu velho, senão o bicho te pega. Mas ele ficou parado, hipnotizado. A lanterna caiu e a luz da coisa o engoliu. Na manhã seguinte, a mata estava quieta. Rosa encontrou só uma lanterna no chão, ainda acesa, mas sem pilha. Os vizinhos juram que à noite veem uma chama vagando entre as árvores e quem olha de perto ouve um sussurro: Rosa, vem cá. Ela não sai mais de casa depois do sol se pôr. E se a luz piscar na sua janela, não olhe. Ela já te viu e está esperando você abrir uma porta. O choro na várzea. Um lamento cortou a noite como faca no couro, ecoando pela várzea encharcada. E o pequeno Tião, deitado no catre, viu a chama do candeeiro tremer como se comenta o que vinha. A roça dos Almeida, lá no fim do mundo, estava silenciosa demais para uma sexta-feira. O menino falou, os pés descalços no chão de terra, e espiou pela fresta da janela. Lá fora, o brejo brilhava sob a lua, mas o choro, agudo, quase humano, vinha de algum lugar entre os capins altos. Mãe? Chamou, mas Dona Lourdes roncava no quarto ao lado. Ele pegou o terço da avó e abriu a porta, o coração batendo no peito. O ar cheirava a lama e podridão. O choro ficou mais claro. Agora um gemido de mulher vindo do meio da várzea. Tião deu uns passos, o terço firme na mão, e viu. Uma figura branca, de vestido rasgado, flutuava sobre a água. O rosto dela era só sombra, mas os cabelos pretos se mexiam como cobras. Tiãozinho, chamou e a voz gelou o sangue dele. Ele correu de volta, tropeçando na lama, mas o choro o segue. Mais alto, mais perto. Trancou a porta e se escondeu debaixo da cama, rezando. Pela manhã, Dona Lourdes encontrou uma casa tranquila. Tião não estava no catre e a porta estava escancarada. No brejo, só pegadas pequenas indo até a água e parando de repente. Às vezes quem passa por lá ouve um choro baixinho, misturado com risadas de criança. E se o brejo chamar seu nome, corra. O que chora na várzea não devolve quem leva. O sino da capela velha, tocou uma vez, grave e solitário, rasgando o silêncio da meia-noite, e seu Benedito, que varria o terreiro, deixou a vassoura cair com o susto que lhe subiu a espinha. A capelinha no alto do morro, abandonada desde o surto de febre, não tinha sino há décadas. Roubaram o bronze para vender, diziam. Mas ali na roça dos Pereira, o som ecoou claro, como se chamasse alguém. Ele olhou para o morro, a cruz torta da capela recortada contra o céu sem estrelas, e viu uma luzinha piscar na janela quebrada. É assombração, murmurou, cruzando os dedos. Curioso, subiu o caminho de pedra, o vento zunindo nos ouvidos. O sino tocou de novo, mais forte, e a porta da capela rangeu sozinha. Dentro, o ar estava pesado, cheirando a cera derretida. No altar, uma sombra se mexeu. Um vulto de batina, sem rosto, segurando uma corda que não levava a nada. Benedito, sussurrou, e o sino badalou outra vez, sacudindo as paredes. Ele correu, mas o som o seguia, batendo nos seus ouvidos, como martelo em prego. No dia seguinte, os vizinhos acharam a vassoura no terreiro, mas de Benedito nem sinal. O sino da capela toca às vezes, dizem, sempre à meia-noite, chamando quem é bobo de ouvir. E se o sino bater por você, tape os ouvidos. Quem responde ao chamado não volta. A carroça sem dono. O ranger das rodas veio do nada, cortando a neblina da estrada de terra, e Maria das Dores, voltando da venda, parou com o saco de farinha nos braços, sentindo o medo subir como água fria. Era tarde. O sol já tinha se escondido atrás do morro, e a roça do Silveira estava deserta, mas o som estava mais perto. Um estalo de madeira, o trotar de cavalos invisíveis. Ela olhou para o lado e viu uma carroça preta, puxada por nada, deslizando sozinha na poeira. As lanternas balançavam, acesas com uma luz verde que não iluminava nada. Maria correu para o mato, mas a carroça virou como se a tivesse visto.
Um vulto encapuzado segurava as rédeas e o capuz vazio virou para ela. "Sobe, Maria", disse uma voz que parecia 1000 vozes juntas. Ela gritou, deixou a farinha cair e correu para casa. O som das rodas atrás dela. Trancou a porta, mas ouviu as batidas. Lentas, pesadas, como se a madeira fosse ceder. Na manhã seguinte, a farinha estava espalhada na estrada, mas Maria sumiu. Quem passa por lá ouve o ranger da carroça e dizem que ela ainda busca quem deixou para trás. E se a neblina trouxer o som das rodas, não pare. A carroça não gosta de ser ignorada.